o gesso. Talvez um dia eu mande passar para o bronze, mas me afeiçoei a essa cabeça de gesso encardido que é a única lembrança material que tenho daquela que partiu. Seus olhos brancos parecem fitar um mundo estranho, contemplar alguma coisa além das coisas deste mundo. O ar é severo, quase triste, mas sei como fazer vibrar essa imobilidade. Minha arma é a luz. É com a luz que devagar, eternamente, vou passeando os olhos pela face, a testa, a orelha delicada, os cabelos presos atrás por um laço. Então é como se os músculos ainda vivessem e os cabelos ainda tivessem um brilho macio, os lábios ainda pudessem se comprimir levemente, como se ela tivesse alguma palavra a dizer e não quisesse dizê-la. O escultor não se deixou encantar pela sua beleza, trabalhou com dura honestidade, com lenta obstinação, menos preocupado em fazer uma obra de arte em si mesma em retratar a mulher. Quantas vezes vi esses olhos se rindo em plena luz ou brilhando suavemente na penumbra, olhando os meus. Agora olham por cima de mim ou através de mim, brancos, regressados com ela a sua substância de deusa. Agora ninguém mais a poderá ferir, e todos nós dessa cidade que a conhecemos um dia, e mais que todos, aquele que mais obstinada, mais angustiosamente soube amá-la, aquele que hoje a contempla assim, prisioneira do imóvel gesso, mas libertada de toda a dor e toda a paixão tumultuária da vida. Todos nós morremos um pouco na sua ausência. Muitas vezes encontro sua lembrança em alguma esquina da cidade. Subitamente me sinto viver uma tarde antiga, como se a vida tivesse voltado um instante. Ouço aquela voz de Zeus, o meu nome, o bater de seus saltos na calçada ao meu lado, mas são lembranças vivas, carregadas de prazer e de angústia. Doe-me. Paro um momento na rua, como se fosse para deixar a tarde antiga passar pelos meus ombros. Levada pela brisa, para um momento e regresso ao dia de hoje, com todos os jogos do destino já idos e jogados. Mas à noite, quando volto para casa, a cabeça de gesso me espera. Imemorial, neutra, severa, apenas quase triste. E minha ternura é toda sossego e pureza. Rubem Braga. Esse texto do autor Rubem Braga é uma crônica. Vocês já ouviram falar de crônica? Não? Nunca ouviram falar de crônica? Bom, a crônica é há muito tempo um gênero literário brasileiro. Quer dizer, um gênero literário geral, mas no Brasil ele se consolidou muito graças ao jornal. Por que jornal? Nos jornais existiam as chamadas notas de rodapé, ou as chamadas artigos, pequenos artigos, né, que alguns famosos escritores escreveram. Aí a crônica é considerada um gênero híbrido. Por que híbrido? Porque ela simplesmente mistura diversos outros gêneros e forma um único. Por exemplo, vocês perceberam na linguagem do texto O Gesso de Rubem Braga o tanto de lirismo, o tanto de história, enredo em si que ele trata nesse gênero. Até um pouco de poesia você repara na formação do próprio texto. Gênero literário menor. Vocês consideram a crônica um gênero literário menor? Bom, é uma opinião bastante
polêmica até para muitos analistas, escritores, ensaístas, porque a crônica, na verdade, era em sua formação um gênero mais, entre aspas, né, livre, livre de como fazer, livre de diversas outras questões. Por quê? Porque ela se caracteriza muito pela escrita baseada no cotidiano, humor, tem muita ironia também nas crônicas, né, como vocês vão ver logo mais. A crítica, mesmo que seja inicialmente algo trivial ou algo simples, a crônica é muito crítica, serve muito para atacar algum, não sei, por exemplo, algum governo, por exemplo, alguma situação, e reflete fatos cotidianos. Já li uma crônica uma vez falando sobre pombos, sobre ratos, enfim. A crônica é bastante livre, bastante, até de certa forma escorregadia nesse. Bom, o surgimento da crônica, segundo Walter Benjamin, ela foi criada por cronistas medievais e historiadores antigos. Quem são essas pessoas? Elas relatavam a história acontecendo, né? Mas de maneira científica, de maneira que a gente considera hoje como as universidades, como os artigos, os livros de história estão, não. Eles simplesmente relatavam através de história, através de até de certa linguagem mais poética, um pouco mais coloquial do que o normal. Não diferenciavam os fatos, narravam tanto os fatos grandes quanto os pequenos, porque eles não sabiam a diferença. Eles estavam ali naquele momento e simplesmente relatavam. Se eles estavam relatando um fato grande ou se era pequeno, eles não sabiam. Eles só estavam apenas ali escrevendo sobre o que estava acontecendo. E a herança que eles deixaram foi a manutenção da preocupação dos cronistas em registrar os fatos. E é isso, registra-se tudo na crônica, do micro ao macro. A crônica no Brasil, né? Para muitos, a crônica no Brasil foi trazida, não é inventada, mas trazida pelo Vaz de Caminha, que foi aquele famoso escritor das grandes navegações portuguesas quando chegaram ao Brasil. E para muitos aquelas cartas foram as primeiras crônicas. E realmente aquelas cartas têm um ar de crônica, né? Tem um ar de... Tudo bem que é um relato geográfico, um relato cultural, um relato até de certa forma histórico ainda do surgimento do Brasil, mas é uma escrita bastante leve, bastante coloquial sobre as plantas, que ele vai falando das plantas, ele vai falando dos povos indígenas, vai falando, enfim, de várias características do Brasil. A crônica antes era um gênero que muitos autores, né, da prosa, da poesia e outros gêneros, eles simplesmente escreviam crônicas. Eles não eram assim, não dava para chamar eles de cronistas profissionais. Por exemplo, Machado de Assis, Drummond, Olavo Bilac e Lima Barreto. Vou mostrar aqui uma crônica de Machado de Assis para vocês. São os novos tempos. Parasita. Sabem de uma certa erva que desdenha a terra, buscar-se, identificar-se com as altas árvores? É a parasita. Ora, a sociedade que tem mais de uma afinidade com as florestas não podia deixar de ter em si uma porção, ainda que pequena, de parasitas, pois tem e tão perfeita, tão igual, que nem mesmo mudou o nome. É uma e curiosa família, a dos parasitas sociais,
fora difícil assinalar nas aquarelas uma relação sinótica das diferentes variedades do tipo. Antes sobre a torre, apenas na passagem as mais salientes e não vou mergulhar-me no fundo em todos os recantos do oceano social. Há, como disse, diferentes espécies de parasitas. O mais vulgar e o mais conhecido é o da mesa, mas há-os também em literatura, em política e na igreja. É praga antiga e raça cuja origem se prende à noite dos tempos, como diria qualquer historiador em Herbe. Da Índia, essa avó das nações, como diz um escritor moderno, são poucas as noções a respeito. E não posso marcar aqui com precisão o desenvolvimento desta casta curiosa no velho país. Em Roma, onde lemos como num livro, já Horácio comia as sopas de Mecenas e banqueteava alegremente no Triclinium. É verdade que lhe pagava em longa poesia, mas nesse tempo, como ainda hoje, a poesia não era ouro em pó. E este é grande estrofe de todos os tempos. Mais tréguas à história. Tenho aqui como alvo esboçar em traços ligeiros as formas mais proeminentes da individualidade. Entremos, pois, no estudo, sem mais preâmbulo. Devo começar pela parasita de mesa. O mais vulgar? Há talvez pouco a dizer, mas esse pouco mesmo revela altamente os traços arrojados desta fisionomia social. Debalde procuraria conhecer as regiões mais adaptadas à economia vital deste animal perigoso e inútil. Ele vive por toda a parte em que há ambiente do porco assado. Também é aí onde ele desenvolve todas as suas faculdades, onde se sente a som ice, como diria qualquer label cadernado em paletó de inverno. Perfeito parasita deve ser perfeito gastrônomo. Não goze esta faculdade por vocação do berço. É um resultado da prática pela razão de chimbo faz a boca torta. Assim o parasita jubilado, o bom parasita está muito a dos outros animais. Olfato delicado, adivinha das 2 léguas de distância a qualidade de um bom prato. Paladar suscetível, sabe absorver com todas as regras de arte e não é estômago como qualquer aldeão. E como não ser assim, se ele não tem outro cuidado nesta vida? E da mesa redonda são os horizontes das suas aspirações. É curioso vê-lo na mesa, mas não menos curioso nas horas que precedem as sessões gastronômicas. Entra em uma casa ou por acidez, o que aqui quer dizer intenção formada com todas as circunstâncias da premeditação e superioridade das armas. Mas suponhamos que vai a uma casa por costume. Ei-lo que entra, riso nos lábios, chapéu na mão, o vácuo no estômago, o dono da casa, há quem já fez aquela visita diária, saúda-o constrangido e com um riso amarelo. Mas isso tampouco não desarma um bravo daquela ordem. Senta-se e começa a relatar notícias entremeadas de algumas da própria lavra e curiosas, a atrair a afeição vacilante. Daqui um criado que vem dar o sinal de combate. É o alvo a que visava o alarme e ele vai imediatamente pagar-se de uma tarefa de almanaque tão custosamente exercida. Ele entra per acidez, não é menos curiosa a cena. Começa por um pretexto que deve lisonjear pessoas de casa conforme os seus fracos. Assim, se há aí um autor dramático, o pretexto é dar um parabéns sobre a última peça representada dias antes, sobre este modo mais. Se às vezes não há um pretexto sério,
Não trepida ainda o parasita. Há sempre um de lado como substantivo, saber de saúde do amigo. Mas entre ele, dado o pretexto, senta-se e começa a desenrolar toda a retórica que pode inspirar um estômago vazio, um Jeremias interno. Segue-se depois, pouco mais ou menos, a mesma cena. No fim está, sempre como orla de horizonte, uma mesa mais ou menos apetitosa, onde a reação se opera largamente. Há, porém, pequenas desgraças, acidentes inesperados na vida do parasita da mesa. Entre ele, em uma casa onde espera almoçar folgado, faz as primeiras saudações e vai corar a pílula ao seu caro hóspede. Um certo ranger de dentes, porém, começa a agitá-lo, um ranger particular que indica um estado mais calmo aos estômagos da casa. Então, como vai? Sinto que chegasse agora. Se mais cedo viesse, almoçava comigo. O parasita fica de cara à banda, mas não há remédio. É necessário sair com decência e não dar a entender o fim que o levou ali. Estas eventualidades, estas pequenas misérias, longe de serem decepção, são como o cheiro da pólvora inimiga para os soldados, um incentivo na ação. É uma ira a desse corpo leviano em que só a animalidade e estômago, mas, entretanto, aceitar essas criaturas tais como são, para aceitarmos a sociedade tal como ela é. A sociedade não é um grupo, uma parte devora a outra, eterno antagonismo das condições humanas. O parasita da mesa uniforme, o exterior com a importância do hóspede. Um cargo elevado pede uma luva e pelica e botina de polimento. À mesa não há ninguém mais atencioso. Um conviva alegre aduba os guisados com punhadas de sal mais ou menos saborosos. É uma retribuição razoável dar de comer ao espírito de quem dá de comer ao corpo. Aqui não há desaire. Há uma troca recíproca que prova que o parasita tem suscetibilidade em alto grau. Estes traços, mais ou menos exatos, mais ou menos distintos, dão aqui uma pequena ideia do parasita da mesa. Mas esta variedade do tipo é absorvida por outras de uma importância mais alta. Aqui é o parasita do corpo, os outros são do espírito e da consciência. Aqui são os epicuristas, a custa alheia. Os outros são as nulidades intelectuais que se agarram à primeira tela de propriedades suculentas que lhe vai ao encontro. São imperceptíveis, talvez, estes lineamentos e a aceleração do pincel. Passemos às outras variedades do tipo onde achamos formas mais amplas e proeminências mais distintas. Que texto incrível, hein? E Machado, você também deve bem e tem umas línguas afiadinhas aí. Porque esse texto aí, gente, ele inicia falando do parasita, não sei, parasita comum e tal, mas a gente pensa que é sobre o parasita, né? Ele vai falar alguma coisa séria, alguma coisa do parasita que... O parasita biológico, né? Aquele que, sei lá, às vezes faz mal pro ser humano, tipo, suga algum nutriente do ser humano e tal. Enfim, biologia não é muito minha área, não. Mas aí ele faz a piada do nome parasita, né?
e transforma o parasita biológico, transforma no parasita ser humano. E essa é a grande piada. E ele escreve maravilhosamente bem, escreve de uma maneira assim, maneira lírica, né? Uma maneira até de certa forma não tão coloquial quanto os outros que talvez vocês vejam aqui, mas ele escreve de uma forma mais leve do que pelo menos eu reparei nos livros, porque Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borbas tem uma linguagem um pouco mais, digamos, rebuscada em relação à crônica. A crônica não, a crônica parece que ele está escrevendo tomando um chá, como se estivesse tomando um suco. Ele está leve, ele está não tá com aquelas amarras, aquela coisa rígida, né, do formato das palavras, enfim. A crônica é muito, essa crônica eu gostei muito, né? E ele tem várias crônicas. É impressionante o número de crônicas que Machado de Assis escreveu. Esses também, né? Machado, Drummond, Olavo Bilac, Lima Barreto, todos escreveram, mas eu escolhi a de Machado porque é o mais famoso escritor brasileiro. E muitos não sabem que ele escreveu crônicas. Aí sim, a segunda metade do século XX. Nessa parte, a crônica, assim, Machado de Assis, assim, a atividade principal dele era a escrita, como chamam de livros, né? Que era livros e contos. A crônica, apesar de ele ter escrito muitas e muitas, ele é mais conhecido pelos seus romances e contos do que propriamente as crônicas. E as crônicas deles eram muito boas. Nessa segunda fase, a crônica ganha um protagonismo maior. Por quê? Porque aí, ao invés de existirem escritores, poetas, por exemplo, Drummond era um poeta, mas ele também escrevia crônica. Machado de Assis era um romancista, mas ele também escrevia crônica. Nesse caso aí, um exemplo maior do expoente, que é o Rubem Braga, ele escrevia apenas e somente crônica. A crônica era o gênero literário principal dele. Não tinha outra atividade que não fosse a crônica, não tinha outro texto que não fosse a crônica. Ele se dedicava a esse gênero como o primário, né? Não como o secundário. Ele se dedicava estreitamente à crônica. E vinha um livro que ele escreveu mais de 10 mil crônicas. Mais de 10 mil crônicas. Foi o que Rubem Braga escreveu, né? Rubem Braga, que é nordestino. Se eu ter certeza de qual estado ele nasceu. Não, ele nasceu no Espírito Santo, não é nordestino não. Cachoeiro do Itapemirim. Nasceu em 1913 e faleceu no Rio de Janeiro em 1990. Pronto. Antes disso, vamos ler outra crônica de Rubem Braga, né? Porque eu adoro Rubem Braga. Então, aula de crônica, se não tiver Rubem Braga, não é aula de crônica. Vamos lá. Vamos ler o texto. Mar. Adoro esse texto também. A primeira vez que vi o mar, eu não estava sozinho. Estava no meio de um banho enorme de meninos. Nós tínhamos viajado para ver o mar. No meio de nós havia apenas um menino que já o tinha visto. Ele nos contava que havia 3 espécies de mar. O mar mesmo, a maré, que é menor que o mar, e a marola, que é menor que a maré. Logo, a gente
fazia ideia de um lago enorme e 2 lagoas. Mas o menino explicava que não. O mar entrava pela maré e a maré entrava pela marola. A marola vinha e voltava. A maré enchia e vazava. O mar às vezes tinha espuma e às vezes não tinha. Isso perturbava ainda mais a imagem. 3 lagoas mexendo, esvaziando e enchendo, com uns rios e no meio, às vezes, uma porção de espumas, tudo isso muito salgado, azul como ventos. Fomos ver o mar. Era de manhã, fazia o sol. De repente, houve um grito, o mar. Era qualquer coisa de largo, de inesperado. Esperava bem verde, perto da terra, e mais longe estava azul. Nós todos gritamos, numa gritaria infernal, e saímos correndo para o lado do mar. As ondas batiam nas pedras e jogavam espuma que brilhava ao sol. Ondas grandes, cheias, que explodiam com barulho. Ficamos ali parados, com a respiração apressada, vendo o mar. Depois o mar entrou na minha infância e tomou conta de uma adolescência toda com seu cheiro bom, os seus ventos, suas chuvas, seus peixes, seu barulho, sua grande e espantosa beleza. Um menino de calças curtas, pernas queimadas pelo sol, cabelos cheios de sal, chapéu de palha. Um menino que pescava e que passava horas e horas dentro da canoa, longe da terra, atrás de uma bobagem qualquer, como aquela caravela de franjas azuis que boiava e afundava e que afinal queimou a sua mão. Um rapaz de 14 ou 15 anos, que nas noites de lua cheia, quando a maré baixa e descobre tudo e a praia é imensa, ia na praia sentar numa canoa, entrar numa roda, amar perdidamente, eternamente alguém que passava pelo areal branco e dava boa noite. Que andava longas horas pela praia infinita para catar conchas e búzios crespos e conversava com os pescadores que consertavam as redes. Um menino que levava na canoa um pedaço de pão e um livro e voltava sem estudar nada, com vontade de dizer uma porção de coisas que não sabia dizer, que ainda não sabe dizer. Mar que a terra, mar do primeiro amor, mar dos pobres pescadores, maratimbas, mar das cantigas de Cantabá, mar das festas, mar terrível daquela morte que nos assustou, mar das tempestades de repente, mar do alto e mar da praia, mar de pedra e mar do mangue. A primeira vez que saí sozinho numa canoa parecia ter montado num cavalo bravo e bom, senti força e perigo, senti orgulho de embicar numa onda um segundo antes da arrebentação. A primeira vez que estive quase morrendo afogado, quando a água batia na minha cara e a corrente do arrieiro me puxava para fora, não gritei nem fiz gestos de socorro, lutei sozinho, cresci dentro de mim mesmo. Mar suave e oleoso, lambendo o batelão, mar dos peixes estranhos, mar virando a canoa, mar das pescarias noturnas, de camarão para isca, mar diário e enorme, ocupando toda a vida, uma vida de bamboleio, de canoa, de paciência, de força, de sacrifício sem finalidade, de perigo sem sentido, de lirismo, de energia, grande e perigoso mar fabricando um homem. Este homem esqueceu, grande mar, muita coisa que aprendeu contigo. Este homem tem andado por aí, ora aflito, ora chateado, dispersivo, fraco, sem paciência, mas corajoso, que é audacioso, incapaz de ficar parado e incapaz de fazer qualquer coisa gastando-se como se gasta um cigarro.
Este homem esqueceu muita coisa, mas há muita coisa que ele aprendeu contigo e que não esqueceu, que ficou obscura e forte dentro dele no seu peito. Mareste pode ser um mau filho, mas ele é teu filho e um dos teus, e ainda pode comparecer diante de ti gritando sem glória, mas sem remorso, como naquela manhã em que ficamos parados respirando depressa perante as grandes ondas que a arrebatavam. Um punhado de meninos vendo pela primeira vez o mar. Quer dizer, e ainda dizem que o gênero crônica é um gênero menor, né? É um gênero inferior aos outros. É um absurdo. Você vê uma poesia, um sentimentalismo, uma fineza, né, no modo de escrever de Rubem Braga. Você já discorda, já afasta essa possibilidade, né, de existir de que a crônica é um gênero menor. Olha essa sutileza, né? Ele começa falando do mar, que é algo trivial, que é algo do cotidiano, e termina meio que fazendo não sei, uma análise do mar, assim, tipo, os sentimentos que algo concreto pode trazer. Os sentimentos abstratos do mar, né? Ele traz a abstração do mar, não só do concreto, não só das ondas que vão e vêm, mas ele fala bastante da questão do sentimentalismo do mar, do que o mar já provocou, que o mar muita gente já se afogou, da brisa, dos momentos, enfim. Ele fala dos momentos bons, dos momentos ruins, em que o mar já provocou, né? Ele meio que antropomorfiza o mar, né? Que é algo concreto, ele transforma, sei lá, quase que numa pessoa. Se eu perguntasse assim, quem é o personagem principal dessa crônica? Eu ia responder facilmente: é o mar. Mas por que? E os meninos? Não, os meninos estão ali. Os meninos estão ali em volta do que é o personagem central dessa história. E essa é uma das características da crônica. Transformar algo que seja aparentemente simples ou aparentemente inanimado, trazer emoções, trazer sentimento em relação ao mar. Seja o mar, seja o rio. Já vi crônica sobre cadeira, sobre tudo. Outra coisa também da crônica é perguntar: e o personagem? Quem é o personagem, tipo assim, o narrador? O narrador é em primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Eu afirmo que 95% das crônicas são narradas em primeira pessoa. Porque a crônica é algo tão, digamos assim, trivial, tão simples, algo do cotidiano, que só alguém em primeira pessoa pode contar. Dificilmente algo em segunda pessoa. Esses escritores, autores, eles saem de casa, vê algo diferente, é uma crônica. Voltam para casa, é uma crônica, entendeu? Algo muito particular, isso, é particular. A crônica é algo bastante particular, peculiar na vida de cada autor. E os dias atuais? Os dias atuais a crônica ainda é viva mais do que nunca. Mais do que nunca. Por quê? Porque agora tem crônicas em sites e blogs dos mais diversos temas. A variedade de tudo. Tem crônica de futebol, crônica sobre política, crônica sobre... enfim, crônica sobre tudo. Eu coloquei aqui destaques, né, dos cronistas, de grandes cronistas atuais, que utilizam da internet, que é um artifício relativamente novo, que essas pessoas deixam em sites e blogs suas crônicas. Às vezes é uma crônica pequena, uma crônica simples. Por exemplo, Juca Kfouri fala muito sobre futebol. Arnaldo Jabu sobre política. Luiz Fernando Veríssimo aí varia mais um pouco, nem tanto sobre...
Mas ele também fala de futebol, já li Crônicas de Luiz Fernando Veríssimo sobre futebol. Eu coloquei esses três porque esses atualmente se destacam. Eu vou para provar a vocês, né, como o novo mundo da internet é. Eu vou entrar agora no site de Juca Kfouri, vou pesquisar, né, em tempo real, tudo em tempo real. Maravilha, né? Pesquisar aqui, blog do Juca. Blog do Juca. Tem muitas crônicas, né? Eu gosto disso. Dos eles falam. Tão em honra uma tradição. Privadão. Ele é muito crítica, ele fala bastante. Deixa eu procurar aqui. 9 anos sem magrão. Caneta ou cotovelada? Vamos botar 9 anos sem magrão? Que ele é muito fã do Sócrates. Que já foi um jogador. Pensador e disposto a se sacrificar pelo próximo. Um aspecto da vida dele que passava despercebido desde a campanha pelas diretas já em 1983 e 84 está no fato de que ele foi o único que teria algo a perder caso a emenda fosse aprovada pelo Congresso Nacional. Quando prometeu que ficaria no país com a aprovação da eleição para presidente, abria mão de enriquecer na Itália. Acabou indo tão a contragosto que pouco tempo ficou na Fiorentina. O Magrão faz muita falta no Brasil de hoje. Ele fala que Sócrates foi um grande, mais rebuscada, mais tipos de crônica. Vários. Vou tentar ler daqui. O Calvário brasileiro na Convidadores. Já vem a piada, né? Ele é muito sagaz fazer esse tipo de título. Eu gosto muito dos títulos dele. Convidadores, por quê? O momento que a gente está passando, né, da Covid, da pandemia, ao mesmo tempo ele fala da Libertadores, ele mistura ambos, né? Aí, ele fala isso. Aqui ele está falando da questão dos times brasileiros. Quando a temporada de 2020 começou, o futebol brasileiro tinha 8 times na Libertadores. O Corinthians caiu logo de cara na pré-Libertadores. O São Paulo caiu em seguida, de grupo já em plena Convidadores. Nas oitavas de final, 2 rubro-negros ficaram pelo caminho. O Flamengo, surpreendentemente, o Atlético Paranaense. O Inter deu um passo para também cair. Ontem, ao perder do Boca Juniors no Beira-Rio por 1-0. Se eram 8, tudo indica que chegarão só 3 nas quartas de final. Que ontem goleou o equatoriano Delfim por 5-0 com direito a show de bola e gols. E Grêmio, que hoje em casa deve despachar o paraguaio Guarani, a quem derrotou por 2-0 jogo em Assunção. O ruim é que o Grêmio vai ter Santos pela frente nas quartas, o que significa que no máximo dos brasileiros chegarão entre os 4 semifinalistas. O Palmeiras tem tudo para ser um deles, porque agora vai enfrentar o Libertad paraguaio nas quartas de final, primeiro em Assunção, segundo em casa, mas não são favas contadas. Em 2013, eles se enfrentaram na fase de grupos e o Palmeiras perdeu por 2-0 fora para ganhar só de 1-0 em casa. Mas é claro, não tinha um poderio que tem hoje, muito ao contrário. E é isso, a gente fez uma visita agora no blog do Juca, né? Você vê que é uma escrita bem simples, ele também é jornalista, ele escreve outros modelos de. Perdão aqui. Escreve outros modelos de texto também, né? Já que ele é jornalista.
e nos vemos na próxima, com outro assunto, com outra abordagem.